Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde, meio-dia, início de tarde. E hoje, às 4 da tarde, País de Gales, está aqui o confronto. Ó, País de Gales e Inglaterra se enfrentam pela terceira rodada do Grupo B da fase de grupos, encerrando a fase de grupos no Grupo B dessa Copa do Mundo. Inglaterra que vive um bom momento na Copa do Mundo, está segura, assim, praticamente classificada. A Inglaterra tem 4 pontos, é a líder do Grupo B com 4 pontinhos, e o País de Gales, adversário, tem apenas 1 ponto. Porém, apesar que a Inglaterra já está classificada, não importa o que aconteça, porque se tiver um empate entre Irã e Estados Unidos, a Inglaterra não perde essa vaga, né? Os Estados Unidos, se vencer, passa a Inglaterra, até se a Inglaterra perder. Porém, a Inglaterra ainda fica em segundo lugar. E o País de Gales, para conseguir tirar a Inglaterra vencer a Inglaterra e tirar a Inglaterra dos 2 primeiros colocados desse grupo B, precisa golear, porque tem -2 de saldo o País de Gales, enquanto a Inglaterra tem 4 de saldo. Então precisa vencer por 6 gols de diferença para conseguir tirar a Inglaterra. Então é bem difícil, é quase impossível a Inglaterra sair dessa fase, já cair na fase de grupos, né? Para a Inglaterra praticamente estar garantida nas oitavas de final. Então, a grande luta é realmente para ver se o País de Gales consegue essa classificação, que aí já é uma tarefa bem difícil. O País de Gales contaria com um empate entre Irã e Estados Unidos e precisaria vencer a Inglaterra para assumir essa segunda colocação, e a Inglaterra se manteria na liderança. Então, são os desenhos, né, o que pode acontecer nessa última rodada, mas a Inglaterra, em todos esses desenhos, é praticamente impossível a Inglaterra não se classificar, né? E jogo decisivo para as duas seleções, para o País de Gales muito mais, né, pela situação no grupo, e o País de Gales tem um desfalque para a partida de hoje, não conta com o goleiro Ramsey, ele foi expulso contra o Irã e cumprirá suspensão automática. Já pela Inglaterra, são retornos. A Inglaterra não tem desfalque, tem retornos importantes. Maddison e Walker voltam e serão opções para o treinador Southgate. E a Inglaterra venceu na primeira fase, na primeira rodada, a seleção do Irã, venceu por 6-2, e na segunda rodada acabou decepcionando, jogou mal na partida contra os Estados Unidos e empatou por 0-0. Estados Unidos, em diversos momentos, foi melhor na partida, pressionou a seleção inglesa, mas não conseguiu marcar o gol. Mas a Inglaterra, que goleou na primeira rodada, todo mundo esperava muito mais. Já a seleção de País de Gales empatou na estreia contra os Estados Unidos por 1-1 e no segundo jogo perdeu para o Irã. Essa foi a grande decepção nesse grupo, foi a derrota da seleção de País de Gales, que entrou com um certo favoritismo. Não é uma grande seleção, não é uma top seleção europeia, mas todos esperavam uma boa partida, pelo menos uma partida mais disputada contra o Irã. Mesmo antes do goleiro de País de Gales ser expulso, o Irã estava melhor e estava pressionando na partida. Então o Irã mereceria a vitória mesmo 11-11. Então foi uma baita decepção. Inglaterra e País de Gales é um confronto extremamente comum, até porque são nações próximas e fazem parte do Reino Unido. Antigamente, as duas seleções disputavam torneios, né, entre as seleções que fazem parte do Reino Unido, então eles se enfrentaram muito. Ao todo são 105 confrontos, olha a quantidade de confrontos. Com 70 vitórias da Inglaterra, 21 empates e 14 vitórias de País de Gales, tá? Um retrospecto avassalador da Inglaterra. E por Copas do Mundo será o primeiro confronto e a seleção inglesa busca manter esse retrospecto, né? A seleção inglesa, ela não perde as 6 partidas para País de Gales, são 6 vitórias consecutivas, não tem nem empate nesse duelo. A última vitória foi em 2020, uma vitória por 3-0 da seleção inglesa, que foi um amistoso. Os gols foram marcados por Lewin
Ings e Connor Code, né, para a seleção inglesa. E a última vitória de País de Gales contra a Inglaterra foi no longínquo ano de 1984. Lá se vão 94, 2000, vou fazer a conta aqui que eu sou meio burrinho. 94, 2004, 2014, 2024, tira 2 anos, 38 anos sem a seleção de País de Gales vencer a Inglaterra. Quer tabu longo? Toma tabu longo aí, que haja tabu longo, fora as 6 vitórias consecutivas em amistosos, né? Então, País de Gales vem se mostrando uma freguesaça da seleção inglesa. E a provável seleção de País de Gales é com Ward, Mifflin, Rodon e Davis. Na ala direita, Roberts. Aí na meiuca, Ramsey, Ampadu e Williams. Na ala esquerda, James e a dupla de ataque com Morley e Gareth Bale. E a provável seleção inglesa com Pickford, Walker, Stones, Maguire e Shaw. Na meiuca, Rice, Bellingham, Sterling e Mount e Foden. E isolado no campo de ataque, o Harry Kane, que ainda não marcou gol na Copa do Mundo, tenta quebrar esse tabu nessa Copa de 2022, até porque foi o artilheiro da última Copa, então tem grandes expectativas nesse centroavante inglês que ainda não marcou pela seleção inglesa nesse Mundial. Eu acho que a seleção inglesa é favorita para essa partida, mesmo com a classificação praticamente garantida. País de Gales vai entrar no desespero, vai ter que propor jogo, vai ter que ir para cima, mas a seleção de País de Gales mostrou nessas 2 partidas que é uma seleção muito pobre tecnicamente, que está devendo bastante, depende muito do Bale, e o Bale não vive sua grande fase, seu grande momento na carreira há muito tempo. Então, a seleção inglesa entra como favorita, eu acredito que vence até bem a seleção de País de Gales, e País de Gales, que não disputava uma Copa desde 1958, vai acabar ficando pelo caminho. Pelo que foi apresentado nas 2 últimas partidas, a seleção de País de Gales não tem nenhuma carta na manga para surpreender a seleção inglesa. Apesar que em Copa do Mundo está tendo algumas surpresas, principalmente nessa Copa, algumas zebras, mas eu acho que nessa partida não irá acontecer. E na sua opinião, qual que é o seu placar para a partida de hoje? Se inscreva aqui no R-City, deixa seu palpite aí, tá bom? E ajuda o R-City a crescer no YouTube, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!